Oi, pais e educadores! Vamos lá para mais um vídeo? Hoje vamos dar continuidade falando das famílias tóxicas. Famílias tóxicas existem em todos os lugares. Estamos permeados por elas. Basta olhar um pouquinho em nossa volta e perceberemos com facilidade. Não podemos fechar os olhos para isso. E o que seria a família tóxica? Uma família tóxica, ela vai interferir diretamente na educação dos seus filhos. Logo, tal educação tem aí um certo nível de toxicidade. Criar um filho é uma tarefa muito árdua. E quando este filho ele fica por conta de um dos pares, como apenas o pai ou apenas a mãe, acaba sobrecarregando este cuidador. Então o que acontece? Um filho recém-nascido, por exemplo, ele chega, por mais que tenha aí 9 meses de preparação, ele chega tomando de assalto a realidade dos cônjuges. Então a vida, ela vai mudar radicalmente. Porque o filho ele vai tomar muito tempo. E desta forma, exige que seus cuidadores abandonem um pouco a si mesmos e dedicam aí ao filho, que vai tomar aí muito tempo da vida destes. E aqui o Jordan Peterson vai chamar a atenção para estas famílias que, quando cada um com seus problemas, né, pais e mães, problemas no trabalho, um problema de ressaca, um problema de briga na família, um problema dos cônjuges e principalmente a sobrecarga em um desses pares acabam piorando as coisas. Então toda essa sobrecarga, quando entra em consonância ou em conflito com um filho que está dando birra, com um filho que precisa da atenção, digamos aí, da disciplina, os pais muitas vezes podem agir com raiva, com ressentimento e não com aquelas atitudes punitivas, disciplinares, pautada pelo amor, buscando sempre o redirecionamento ou a educação daquela criança. Mas muitas vezes vão projetar todas as suas raivas e os seus ressentimentos na criança. Certo? Então o Jordan Peterson vai dizer, por exemplo, de 5 princípios para saber lidar, para você não projetar a raiva dos seus problemas cotidianos em seus filhos. Esta é uma característica de uma família tóxica. Então, primeiro princípio é o limite às regras. Então, os pais ele têm que dar poucas regras aos filhos. E regras claras e objetivas. Porque existem pais que ficam o tempo todo importunando o filho e ele acaba se desmoralizando. Porque ele grita, xinga, dá regra demais e não toma nenhuma atitude. O segundo princípio é use a força mínima necessária
Então, cuidados, pais. Cuidado para vocês não exceder no castigo ou na disciplina do seu filho, dando um castigo maior do que o delito, certo? A terceira regra, ou terceiro princípio, é que os pais deveriam estar sempre juntos. Por quê? Um filho sobrecarrega demais. Seja ele qual for, por mais bem comportado que ele seja, ele exige muito. E quando esta educação fica só por conta de um, certo? Acaba sobrecarregando o outro. E geralmente o nível de sobrecarga aqui está sempre sobre as mães. Dou um exemplo muito corriqueiro, que as madrugadas insones do filho, quem sempre acorda é a mãe. A mãe acorda e vai cuidar deste filho. Eu quero pegar esta regra aqui específica, porque esta regra ela é muito importante. Porque se apenas um dos cônjuges levanta para pegar a criança, automaticamente, eu vou dar o exemplo aqui que é mais comum que as mães façam isso, elas começam a distanciar dos seus maridos. Elas começam a nutrir um certo ressentimento. Porque, de alguma forma, a mãe ela se sente abandonada pelo esposo na educação e no cuidado dos filhos. Esse ressentimento, a longo prazo, vai distanciar o casal. Muitas vezes vai fazer com que esta mãe desconte no filho e outras possibilidades afins que vocês usem a imaginação de vocês aí para dar continuidade. O quarto princípio é que os pais deveriam entender a própria capacidade de serem cruéis, vingativos, arrogantes e ressentidos e traiçoeiros. Pais que muitas vezes eles começam a se desmoralizar para os filhos porque acaba descontando sua raiva do mundo em cima dos filhos. Principalmente influenciado pelo fato de ter dormido mal. Então, por isso que é importante um pai dar apoio à mãe, a mãe dar apoio ao pai e sair dessa ideia de que só mãe cuida, só mãe segura a onda. Não sei se é por aí. Esse tipo de abandono na educação dos filhos, em especial por muitos homens, acaba criando certo ressentimento e a mulher se sente abandonada e a mulher automaticamente ela vai perder o interesse por você, pai, marido, e vai se apegar ao filho, porque ela vai acabar pegando as responsabilidades para ela mesma e vai, de uma forma velada, ficando magoada com o Senhor. Tome cuidado com isso. Evandro, e para aquelas mães que não têm marido? Fica um pouco mais complicado, porque esse ressentimento vai estar gerando em toda a família. Suponhamos que esta filha, ela tem que trabalhar e deixar o filho por conta do avô. E esse avô ele vai criar ressentimento, esta avó vai criar ressentimento. Esta família, ela vai ficar um pouco mais desestruturada, digamos assim, no sentido dos conflitos. Então, aí a situação é pior ainda. Tem que buscar um certo autoconhecimento para não se perderem aí. E aqui o Jordan Peterson ele fala algo muito interessante, né? Claro que as mães solteiras, elas podem separar
talvez estava vivendo uma situação brutal, num relacionamento brutal, então não tem por que manter-se casadas, né? O Jordan Peterson fala isso. Porém, ele diz o seguinte, que isso nós não deveríamos fingir que todas as formas familiares são igualmente viáveis. Ou seja, não é viável. E ponto final, é o que ele fala. Não é viável o quê? Não é viável uma mulher cuidar de um filho sozinho, porque o nível de ressentimento dela e dos familiares com os quais ela convive, avô, tio, pai, irmãos, vão criar um número de ressentimento entre os familiares e a criança será prejudicada nessa educação. Tá? Então, os pais precisam ter consciência, porque eu já ouvi desabafos de mães dizendo que às vezes a mãe vai corrigir o filho porque se sente, porque está com raiva e não está educando. Porque o castigo, ele tem simplesmente um meio. O castigo, ele tem a finalidade de educar. Quando o pai não percebe ou a mãe não percebe essas características tóxicas dele, ele acaba coagindo o filho de uma forma repressora, de uma forma maldosa. E o filho vai acabar sendo um menino um tanto quanto recatado na vida e incapaz de agir ou lidar com os desafios, porque o menino se sente abandonado e coagido. Isso tem suas repercussões no futuro, com certeza. Então, o quinto princípio é que os pais têm o dever de agir como representantes do mundo real, representantes compassivos e cuidadosos, né? Assim, ainda assim, representantes. Ou seja, pais têm que ser amorosos, sim. Até a primeira infância ali, que se dá entre os 5 e 7 anos de idade, os pais têm que ser muito amorosos, dar muita segurança. Mas os pais também não podem abrir mão de orientar os seus filhos, de propor desafios, fazer com que, incentivar que seus filhos vençam desafios, de castigá-los. Repito, castigo e disciplina têm uma finalidade: corrigir o seu filho para que ele se torne melhor. Então, castigar tem uma finalidade educativa. Nunca é maltratar. Nunca é maltratar. E muitas vezes os pais acabam maltratando os filhos porque estão ressentidos, estão abandonados na relação. Porque esse filho está sobrecarregando a um só. Seja pai ou seja mãe. Mas, em especial as mães, tem uma característica. Aquele marido, por exemplo, que acha que a mulher está abandonando ele em prol do filho, avalie a si mesmo, pai. Se o senhor não está deixando o seu filho simplesmente por conta da sua mulher. Então ela vai se sentir abandonada e a única forma de ela se preencher na relação é cuidando do seu filho do seu jeito. E esse ressentimento não é só contra o senhor, vai ser contra o filho também, porque o filho vai ter consequências graves desta educação unilateral. Então pense nisso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.